Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Liberte. Hoje nós vamos falar sobre por que a gente se sabota tanto para começar um projeto. E eu estou hoje aqui com meu amigo Pércio. Se E aí, apresenta aí. guys? Tudo tranquilo? E aí, a gente vai saber mais sobre isso e entender por que que esse projeto demora tanto e o nosso medo de iniciar ou até de relacionarmos com outras pessoas para iniciar o nosso projeto. De fato, aqui hoje não, né? Nesse vídeo aqui é o nosso primeiro vídeo juntos, né? A gente demorou um pouco para casar aí nossos projetos e começar um programa, né, de acompanhamento para vocês, tal, começar os vídeos aqui no YouTube juntos. E por isso que a gente começou por esse tema, né? Porque que foi tão difícil para mim, pessoalmente, de começar o projeto da Liberte, era algo que eu queria muito, tinha muita certeza, mas algumas coisas no meio disso vai meio que nos sabotando, né? Mas eu acredito que, como eu já falei em alguns vídeos e no Instagram, casar o seu querer, né, com o que o outro precisa, digamos assim, ou que as pessoas precisam, dentro disso rola algumas nuances, né? E aí a gente vai falar nesse vídeo sobre isso. Principalmente quando a gente inicia algo e acha que a qualidade não está o suficiente, aí a gente acaba entrando naquele ciclo de perfeccionismo, né? Meio travado. Show! Nossa, mas isso é Pra, muito mais profundo, viu, Beth? é verdade. Para isso, a gente pode começar, né, pela nossa própria história pessoal, né? Ah, eu acredito que nós dois, pelo menos, né, a gente demorou um pouco, a gente deu uma volta imensa em vários assuntos que a gente gostava em comum, né, até chegar num encontro, né, com uma das pessoas que a gente seguia do marketing digital, do marketing, né, na internet e tal, sobre um assunto que é alquimia, né, e a gente se Uhum. encontrou por acaso e dentre várias possibilidades. Simplesmente a gente só queria gravar vídeo junto, né? Como assim? É. E o meu entendimento, né, de propósito para gravar vídeo, eu acho que uma das primeiras coisas que eu demorei, pelo menos, foi isso. É de não ter tanta certeza, né, Uhum. do meu propósito. Assim, eu não queria começar a gravar vídeo sem ter um objetivo, né, que fosse útil para as pessoas. E para nós dois, acho que demorou um pouco para a gente casar um assunto, né, que nós dois pudéssemos juntos ser útil, né, para as pessoas. É, e o principal tchan foi que a gente queria assuntos incríveis, entendeu? Mas só que muito abrangentes. Então, apesar da gente já saber o nosso propósito, inclusive, pessoal, a gente já é formado, né? Já é crescidinho no mundo, a gente já tem o beabá do canudo, e aí a gente já sabia o tchan para fazer o nosso projeto seguir em frente. Mas às vezes eu sentia que a gente queria muito mais, entendeu? E não tinha tanto foco, não tinha um, como é que eu posso dizer? Não é um tema, mas é uma âncora que vai fazer com que você estacione ali e pegue os recursos adequados para a gente poder seguir em frente, entendeu? Eu, por exemplo, segui com a agenda maluca de fazer um vídeo por dia, entendeu? Show, consegui e tal. Só que, como eu tinha falado anteriormente, caí na trap do perfeccionismo. Aí, meu chapa, lascou tudo. E quando a gente fala de gravar, né, ou gravar com outra pessoa, tem o medo, né, um medo que eu precisei, pelo menos, tanto entender o projeto quanto entender esses medos, né? Por que que esse medo vem, né? Qual é esse medo da exposição, o medo de errar, né? Que a gente vai falar aqui no vídeo também. Mas uma das coisas que faz a gente travar, né? Eu acredito que quem esteja assistindo vai como é que chama? Se Identificar. conectar, se Uhum. identificar com isso, que essa esse entendimento holístico, porque não é a coisa só, não é só o medo de gravar ou de falar em público para um público, né?
é o medo, essa falta de entendimento do holístico, né? Da gente se entender de uma forma geral, né, como pessoa, o que é que eu sou útil, por que eu travo na comunicação, por que expor, né, um pensamento, uma ideologia, sei lá, crença, é tão difícil, né? Eu acho que para ti também teve esses medos, né? Para mim, pessoal, eu tive uma sequência na minha vida de ensinamentos sobre o que é você se apresentar e você não ter uma trava ou medo de você seguir em frente. No final das contas, guys, é, eu tive que adequar a uma metodologia muito mais profissional, só que eu enxerguei que, cara, aquilo ali tem um limite dentro do que eu quero fazer. E outra, a gente também identificou, né, que a maneira com que a gente quer falar e a maneira com que o nosso público entende tem que ter um match. Isso daí foi fundamental para o nosso start verdadeiro, a nossa iniciativa de fazer esse trabalho acontecer. E principalmente, a gente estava trabalhando separados, apesar de estar em comunidade, né, em conjunto, só que a gente viu o desenvolvimento individual, ele é muito mais difícil, pessoal. Vocês não têm ideia. Começar sozinho dá BO o tempo todo, principalmente em relação à agenda, a progresso, a trap do perfeccionismo. Quando a gente enfrenta a dificuldade e a gente diz, é difícil, é porque realmente é difícil mesmo. Não, a gente não iria mentir, né? Depois de poucos vídeos que eu já gravei no YouTube, já postei, né? Já tinha gravado vários outros antes, os que foram postados foram bem poucos ainda, mas assim como esse daqui, continua sendo difícil, né? A gente demorou um tanto aqui para montar, para duas, se para uma pessoa é difícil, imagine duas. Então, assim, é realmente difícil. Mas quando a gente tem clareza, né, de que isso realmente é útil para a gente, né, para essa coisa que tu acabou de falar, do desenvolvimento, né, pessoal, dessa clareza, dessa autoconfiança, ela vem do Uhum. enfrentamento desse medo, né? E enxergar exatamente, eu acredito que não é só enxergar, mas é você ter um processo de autoespelhamento, né, autoobservação. Quando você está sozinho, é como se você tivesse que treinar a sua percepção infinitamente para já ter aquilo ali macetado, bonitinho, que você vai performar e saber o que que você está errando só de olhar na câmera. Muito parecido com um processo de um músico, que ele está ali iniciando, ele precisa ter um espelho, uma câmera que ele vai gravando, ele vai vendo, ó, tô pegando errado meu pulso, ó, tô fazendo esse jeito, porque depois de um tempo, pessoal, é como um vício, sabe? Que cresceu em você. Se você mantiver aquela modalidade, aqueles trejeitos que são exercidos, aí vai ficar por um bom tempo. E outras coisas também, como por exemplo, a criação do canal em si, ela tem que seguir certas regras, não só regras do YouTube, mas regras que fazem com que as pessoas elas se ancorem, se agreguem ao seu conteúdo, aquilo que você quer apresentar. Porque é muito fácil você chegar e falar de uma coisa que você gosta. Mas o tchan é você fazer com que aquele público ele lhe abrace e você se sentir abraçado quando você faz essa entrega. É verdade. Eu também, né, no meu caso, por muitas vezes eu queria correr, né, antes de aprender a andar, né? Então, às vezes a gente quer muito uma coisa, quer muito fazer isso e não quer passar pela pelo caminho de pedras, né? Que é a É. parte difícil. E essa parte que a gente falou, que realmente é difícil e que enfrenta muitos medos, né? O ego da gente, né? Que fica abalado com essa coisa de se mostrar para outras pessoas, né? A gente tem que passar por isso mesmo e tendo consciência disso, né? Através de, principalmente da alquimia, né? Que para nós dois foi o que ajudou também a se auto-observar nesse lugar e enfrentar o próximo medo que a gente vai falar, que é o medo de se relacionar. Para mim, a gente combinou muito nesse medo, né? Um medo compartilhado, um medo amigo nosso.
aqui desse lado. O medo de se relacionar, né? Que por muitas vezes eu acredito que a gente não se questiona, né? De onde vem esse medo que hoje em dia eu acredito que muito mais hoje em dia, né? Uhum. Na era do capitalismo, de que cada pessoa vai buscar o seu sozinho e cada um por si, né? Onde que onde que onde que se instalou esse medo de se relacionar com outra pessoa, né? De você abrir os seus projetos para uma outra pessoa, para você contar com outras pessoas, ou até mesmo se colocar para servir para algo maior. Esse medo de se relacionar, eu acredito que é algo geral, né? Vem de acordo com a nossa cultura, né? E a Parte de um inconsciente coletivo, né? Isso. Fala aí um pouco sobre isso, como que tu acha? Pois é, a Beth estava aí falando, guys, estava aqui pensando num viagem, que talvez poucos de vocês conheçam, né? Um Saturnão ali na astrologia junto com a Vênus, porque a gente tem um desejo venusiano de estar ali na comunidade, num grupo, ser aceito. Mas o Saturnão ele tá ali para mostrar pra gente que a gente precisa ter ou adquirir, né, uma certa maturidade para seguirmos em frente com regras, com limites, que geralmente quando a gente deseja algo, a gente vai na gula, né? A gente não quer limite, a gente quer, olha, vou fazer de uma certa maneira. E se a gente não tiver muito bem, vamos dizer assim, não é uma permissão, né? É uma autoridade que nos damos para adquirir aquilo, conquistar o nosso medo, o ponto de partida parece que ele nunca acontece verdadeiramente. É como se você quisesse sair do porto com o navio e você não percebesse quais são as suas âncoras, né? Tem mais de uma Uhum, âncora prendendo seu navio. Às vezes, o seu navio não está precisando de só observar a âncora, tá? Você tem que observar as velas, o vento, tem muita coisa que nessa autopercepção a gente tem que levar em conta. Essa parte do inconsciente coletivo, ela contribui muito, porque o inconsciente coletivo pode não ser só a humanidade, que é muito abrangente. Ele uhum. pode ser o grupo familiar que você reside. Sim, Algo as crenças, muito né? Da isso, família. algo muito próximo a você, que desde pequeno já foi alimentado mentalmente, inclusive padrões que você segue, que é parte da sua família gera, interioriza, entendeu? Vamos supor aqui uma besteirinha, guys. Lá no Japão, quando o pessoal entra em casa, eles deixam a chinela do lado de fora. Você pode não vir de uma família japonesa, mas a sua família pode ter isso, pode gerar essa coisa. Por exemplo, no Covid, o pessoal começou a deixar as coisas do lado de fora para entrar em casa. Ah, tem que passar. É a mesma coisa. Cada Uhum. cultura, cada grupo, ele tem a sua regra, como se fosse a moral daquele grupo. E aí você tem que entender que certas coisinhas dessas, certas morais, certas éticas desse grupo, elas não lhe beneficiam. Pode ser um medo inconsciente que te faz deixar de prosperar, de ganhar dinheiro. Muitas vezes você acha que uma pessoa ela só pode pagar um determinado valor, sei lá, vou cobrar aqui R$ 20 por esse bolinho de copo. E aí você não vê a possibilidade ou das pessoas quererem comprar algo mais do que R$ 20. E aí você fica, não, só posso produzir R$ 20, só R$ 20, só R$ 20. Aí você vai comprando cada vez, diminuindo mais a qualidade das coisas que você compra e acaba só jogando o entulho de pensamento ruim, de que você não é capaz de ir para algo maior, acessar uma coisa que te faça sair desse medo, né? Que te faça ousar e desejar mais. Bacana. Essa, esse medo, né, de se relacionar com outro ou de pedir ajuda, como você está falando, né, pode ser uma coisa cultural, pode ser uma questão de crença familiar ou do ambiente, enfim. Mas tem vários níveis, né, disso. Mas eu acho que esse lugar da vulnerabilidade, né, está muito ligado com que aquilo que a gente precisou ver na alquimia, né, sobre abrir o coração para se relacionar com o outro. Isso a gente viu na astrologia, né? Então foi Uhum. algo legal para nós dois, né? A gente tinha o mesmo medo, é,
muito particular, né? Eu É. tinha os meus da minha forma, você da sua forma, mas o medo é o mesmo, é o que impede você de dar outro passo ou de conseguir construir algo com alguém, porque esse medo está travando, né? E aí a gente conseguiu perceber, tanto através da astrologia quanto outras ferramentas, né? Como a gente vai falar muito aqui do esotérico ou das leituras, do autoconhecimento, que esse medo, né, de ser vulnerável para o outro, né, de se mostrar, né, tem esse medo da crítica, dos olhares, do julgamento, né, o que todo mundo sabe. Mas se a gente aprofundar um pouco mais, a gente consegue questionar, como eu falei, essa coisa do inconsciente coletivo, né, que as pessoas estão seguindo a meritocracia, né, o mérito próprio já é o suficiente, né, o ego, a questão do ego, Isso. mas também no meio esotérico, né, como a gente falou aqui, nesse caminhar para o propósito, para algo maior, a gente precisa abandonar esse medo de se relacionar com o outro que não me conhece, também se abrir para se relacionar, né? É Uhum. sobre você deixar aquilo que o eu quer para também ouvir o que o outro precisa, né? E para isso a gente precisa abandonar essa individualidade, né? Então, achei legal que a gente anotou para falar aqui que era essa coisa de se relacionar-se, né? É aceitar que o outro pode revelar partes escondidas da minha alma. E É, aí a gente entra num lugar interessante que é talvez o medo não seja de só se relacionar, às vezes é o medo da gente se ver num lugar vulnerável, né? isso, Porque isso. o outro mostra aquilo que a gente é, ele mostra outros medos que a gente tem, vai mostrando outras partes do nosso ser que a gente só consegue ver a partir do relacionamento. É aquele movimento de tirar a armadura engessada, né, enferrujada. Faz parte da coragem e da fé que você tem de ter quando revela essa vulnerabilidade. Essa armadura, pessoal, se ficar muito tempo, ela vai te limitar teus movimentos de um jeito que você nunca mais vai conseguir, sei lá, andar ou conversar com as pessoas. Já pensou, tu vai conversar com uma pessoa, tá com a armadura enferrujada na cara, as pessoas não vão nem entender o que é que tu tá falando, entendeu? É um negócio bizarro. E uma parte muito interessante é isso, guys. Quando você, no caso que a gente está apresentando, do medo de se relacionar, se ambos não tiverem essa auto-vulnerabilidade, é como se fosse dois cavaleiros apertando a mão. E aí, cara, tudo bem? E aí você não É, sabe quem é a pessoa. As duas pessoas não vão se revelar, entendeu? Tu só conhece a pessoa por causa da armadura dela, entendeu? Olha que loucura. Aí um belo dia exatamente. que a pessoa tirar a armadura, ela vai te reconhecer, mas você olha assim, quem é você? Na fila do pão ainda, não Não sabe, era cara. isso aqui, não era esse não, né? É, não era esse cara aí não. Não, mas eu fiz isso, aí o cara chega, né, vamos supor que são 2 pessoas, ó, vou pegar aqui, né, meus ursinhos, guys, ó. Pegar aqui, o cara, tira a armadura, o outro, eu não sei quem você é, cara. Aí ele, não, faz o seguinte, tira a armadura também. Aí fica nesse negócio, e isso daí é o que acaba Verdade. com as relações. Muito dessa questão, né, eu acho que é uma questão primordial, na verdade, guys. Obviamente tem muitas coisas que fazem com que relações não aconteçam, né, não é o foco desse vídeo, mas Uhum. eu quero que vocês prestem muita atenção nessa coisa. Me É. lembra muito aquele livro da questão da vulnerabilidade, coragem. Depois a gente coloca aí na descrição, Beth, que é muito Uhum. bacana, de uma autorazinha, ó, top da balada. Que tu lembra qual é? Ou a gente Não. só bota? A gente só coloca. Guys, a A gente gente pode coloca falar aí em na outro vídeo, descrição. né? Que é muito Aí, interessante essa parte de você, por você ser vulnerável, a sua coragem aumenta. Eu me lembro até de um dizer samurai, né? Quando você está pronto para morrer, você consegue fazer qualquer coisa. É tipo isso. uhum. E a gente vai sempre aprofundando esse tema muito legal, né? A gente tem um É, tempinho aqui, mas nesse lugar, né, de aprofundar, justamente, onde a gente não pode ser vulnerável, não existe espaço para o amor verdadeiro, né? Que é outra camada disso, mas
falando desse medo de se relacionar justamente por isso, por medo de se reconhecer de outra forma, né? Uhum. Como você falou, você mina, às vezes, uma possibilidade de um bom relacionamento ou mina a possibilidade de um projeto, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, o autoconhecimento é importante para isso, porque tira a gente dessa zona do eu, né? Para enfrentar todos esses medos, se tornar uma pessoa mais forte, né? Mais brilhante, é necessário passar por essas coisas. Mas justamente nisso que a gente está falando, quando a gente aprofunda, a gente encontra, né, esse medo de se expor, né, para o outro. Então, porque a gente tem medo de ser rejeitado, né? A mesma coisa de quem tem medo de gravar vídeo ou de expor uma ideia, é justamente isso. Às vezes é um medo, né, de ser rejeitado, de ser flopado, né, digamos assim. Então, na verdade, né, a gente não está rejeitando, né? A gente estava rejeitando a si mesma antes de dar a chance de algo novo ou de uma versão nova existir, né? Eu estava pensando aqui, tudo baseado, talvez o medo, ele seja exatamente essa base de expectativa, só que ao criar essa expectativa, não é uma fé, então a gente sabe que com relação a essa perspectiva, é como se a gente quisesse fosse algo instantâneo, que você colocou ali um miojo, você quer que ele saia pronto na hora, e que vai dar certo toda vez, a fórmula é implacável. Só que quando você trabalha dentro do estímulo de fé, você sabe que é uma semente que está debaixo da terra, você não está vendo a semente, você só acredita, vou colocar aguinha, vou colocar adubo, esse cara vai crescer, entendeu? E é Uhum. quando a gente se baseia na expectativa que o medo, ele cresce e ele acaba se tornando uma sombra que ele vai dominando as nossas ações. Que é aí que a gente já desmente, já tira isso daí, principalmente aqui, a gente já identificou, por exemplo, já temos equipamento, já temos tudo e tal. O que está faltando? Como é que a gente vai iniciar e tal? Até para iniciar aqui, né? A gente Foi. foram aparecendo as coisas não vão dar certo, porque gravação, pessoal, não é um negócio easy, tá? Mas é easy, tá? É easy, mas não é tão easy, porque é que no mundo da eletrônica, você acha que é só soldar ali as coisas, colocou na tomada, vai explodir. Você tem que É estar porque a gente tem preparado. costume de ver as pessoas fazendo e parece tão fácil, né? Mas é porque a pessoa, nós aqui, como hoje a gente enfrentou esse medo, a gente teve que enfrentar o desconhecido, né? Eu não É, conheço, mas vamos ver aqui como é que é até dar certo. é, Então, essa coisa problemas do medo desconhecidos, né? Que às vezes a gente acha que vai desconhecido. ocorrer uma coisa, mas ocorre algo fora do escopo. Exatamente, sempre é. Assim como se relacionar com o outro, né? É estar num É, lugar do desconhecido, né? E o desconhecido, às vezes, ele nos revela quem a gente é, outras partes da gente. Mas, lógico, né? Você não vai começar um projeto e, por exemplo, eu passei por alguns relacionamentos de tentar um projeto, esse mesmo projeto, com outras pessoas que não deram certo. E tá tudo bem, né? Às vezes é necessário. Eu acredito que a tentativa, né, é válida, mas eu acho que o mais importante que eu gostaria de dizer depois dessas tentativas que não deram certo, até encontrar uma pessoa como a gente aqui gravando deu certo, é que eu demorei para entender que para o relacionamento fluir, né, para além desse medo, a gente precisa compartilhar alguma coisa que seja de valor em isso. comum, né? Ter esse lugar da vulnerabilidade igual para os dois, né? Ter algum ponto, né, de conexão forte, né? Então, no nosso caso, foi a gente se encontrar através do assunto da alquimia, né, do esoterismo, através do Stefano Grade e tal, nosso profe, Né? O e maestro. que já falava sobre essa questão de valores, de você enfrentar seus medos, né, de descobrir quem você é a partir do outro. Então, a gente sabendo disso foi que ficou mais fácil para o projeto fluir, porque a gente tinha crenças parecidas, valores parecidos, né? E esse lugar de vulnerabilidade, de necessidade parecido também. Isso.
É engraçado. Então, pode Eu tava falar. pensando aqui, quando a gente entra nesse estado, eh, de querer que as coisas derem certa força, algo do gênero, né? Porque dentro da falha, às vezes a gente se mina muito na crença de que se você trabalhar duro, se você colocar ações à disposição sem utilizar uma espada de sabedoria, né? A espada da guerra, não a guerra de brigar, mas a guerra de você querer que aquele projeto, aquela ferramenta, aquela coisa dê certo de qualquer maneira, porque você tá com ela, entendeu? Tipo, é como se fosse uma coisa lógica, mas não é uma coisa lógica, não é uma coisa simples, é uma coisa massiva, é como uma escultura que você tem que enxergar onde é que você quer que a figura apareça. A figura é como se fosse o seu propósito, né? E aí você vai ter que esculpir só para o seu propósito aparecer, delinear. É uma coisa de. Com o tempo, né, a gente vai pegando, é como se fosse o finesse, é como se fosse uma arte, pessoal. Esse, isso que você falou, né? Pode ser uma resposta, né? Para quando a gente se pergunta, será que eu estou pronto, né? Que quando a gente vai criar um projeto, né? O que nos sabota muitas vezes é essa pergunta interna: será que eu estou pronto? Então, dentro do esoterismo, né? O que a gente pôde ver é que o propósito nunca chega quando nós estamos prontos, né? Então, por isso que existem essas tentativas, porque eles nos faz, né, prontos no caminho. É o próprio caminhar que faz o propósito acontecer, mas para isso precisa passar por tudo aquilo que a gente já falou aqui, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, a gente falou pra caramba. Eu acho que a galera aí em casa tá pirado. Vai ter que assistir 2 vezes o vídeo. Calma, guys, a gente é assim mesmo. É porque a gente já leu tanto e já tá tudo tão no DNA que vocês não fazem ideia. Aí eu e a Beth, É. a gente já tá começando aqui dos projetos. Guys, se prepara. Vai ter um dia que vocês vão ter 2 horas e meia. Mentira. Tá? Vai ser 15 minutos, 5 minutinhos, tá? Calma, relaxa. Mas é bagagem, Aí, guys. É bagagem. é. Pra a gente transformar o complexo em simples, tem que exigir muita criatividade, cara. Não é assim, não. E a gente sabe que vai ser útil, de alguma forma, para, nem que seja para uma pessoa, vai ser útil. Então, algumas reflexões, né, para a gente encerrando o tema do vídeo, é essa coisa do será que eu estou pronto, né? E se eu fracassar, fracassar faz parte do processo. E se ninguém se importar, né? O projeto de alma não é só sobre quantos vão ver, mas sobre quantos vão sentir. E o primeiro a sentir é você que está acompanhando. Guys. Se você não acredita na semente que você colocou no chão, quem é que vai acreditar, né? Eu vou encerrar, vou falar uma coisa aqui que foi importante para mim. Eu, pelo menos, né, me sabotei muito para começar o que eu realmente queria. Porque por muitas vezes a gente segue aquilo que as pessoas dizem para a gente que é o correto, o que é o caminho certo a seguir, né? E isso é muito frustrante para quando você quer começar um projeto que tenha muito a ver com você, né? Então, no meu caso, pelo menos foi muito por isso, eu tive que caminhar pela trilha que outras pessoas diziam que era o correto, né? Mas não sabia até então qual era o meu projeto pessoal que eu queria colocar para frente. Eu precisei passar por muitas situações até eu entender que realmente era isso, que realmente esse propósito, né, que vai sendo construído era o que eu queria colocar para frente. Então, até você chegar nesse ponto de certeza, né, de certeza do que está sendo criado, construído, existe um processo, pelo menos mínimo, de autoconhecimento, né, que é o que a gente tem falado aqui, e de enfrentar medos e etc. Mas a gente se sabota justamente porque muitas vezes a gente dá mais atenção ao que o outro diz, o que as pessoas dizem, o que a cultura diz que é o correto, do que escutar uma voz interna, né? Então, para outros vídeos, a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa parte esotérica, que é um caminho interior, né, de você se ouvir e saber por que isso é tão importante para você, entende? Por que esse seu querer, que parece ser um lugar mais evoluído, né, do seu ser, e a gente não consegue muitas vezes dar voz a isso, né? Então, acho que o principal era isso,
né? Pelo menos o meu porquê, né? De ter se sabotado tanto tempo para criar algo que fosse importante. E, por um outro lado, tem a questão de entender que o propósito ele não pode estar separado de coisas que são necessárias, né? Por exemplo, enfrentamentos, de colocar dentro do seu projeto a parte da sobrevivência, né? Desse projeto ele dar realmente frutos, né? De não ser só uma viagem da sua cabeça e dele ser real, né? A gente vai falar em outros vídeos aqui, dele ser real, é ele ser útil para você, para quem for colaborador e para outras pessoas, né? Então é isso. É isso, guys. E outra, né? Para complementar a Beth, somos seres holísticos. Então, nosso propósito ele é vinculado a todos os setores da nossa vida. Você não pode simplesmente abandonar o seu propósito e abandonar os setores da vida. Não existe esse universo, não. Exato. A gente vai falar disso em outros vídeos, né? Para falar sobre essa questão holística, que muitas vezes a gente resolve uma coisa, mas falta outra, né? Muitas vezes você começa um projeto seu, mas tá faltando colaboradores, né? Ou você quer seguir o seu propósito, mas esquece de onde você veio, da sua essência, né? Então a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, que vai ajudar. E é isso, se você gostou, liberte seu like, liberte seu comentário. A gente precisa conversar aqui com vocês. E é isso. É nóis, guys. Valeu. Segue aí, curte o vídeo e um cheiro. Até mais. Liberte novos horizontes.